Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma história de alguém que marcou uma geração e que ainda é muito conhecido, mesmo anos após a sua morte. Mas antes de contarmos essa história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal. O like de vocês é muito importante para mim e para o canal e para o YouTube entender que o conteúdo é bom, que vocês gostam e assim ele indica a outras pessoas. Se você chegou aqui, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação, porque assim o YouTube sempre vai te avisar para eu postar um vídeo novo. E compartilhem nas redes sociais, com um amigo, com um parente, com um vizinho. Diga para eles virem aqui também ouvir uma boa história e também se inscreverem no canal. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1940. Dia 9 de outubro, comemoraria 82 anos, se estivesse vivo, John Lennon. E é por isso que hoje conheceremos um pouco da história de vida dele. Ele nasceu John Winston Ono Lennon em 9 de outubro de 1940, em Liverpool, no Reino Unido. Faleceu em 8 de dezembro de 1980, em Nova York. Ele foi um cantor, compositor e ativista da paz britânico que fundou os Beatles, a banda de maior sucesso comercial na história da música popular. Sua parceria de composição com o colega de banda Paul McCartney foi uma das mais célebres da história da música. De outubro de 1940, outono na cidade de Liverpool, na Inglaterra. Meio a um bombardeio alemão durante a Segunda Guerra Mundial, nasceu John Winston Lennon. O garoto, filho do marinheiro Alfred e da dona de casa Julia, teve uma infância tumultuada e marcada pela separação de seus pais. Entre idas e vindas, ora vivendo com o pai, ora vivendo com a mãe, acabou sendo criado pela tia Mimi. Na escola, ele era conhecido por ser do tipo que não evitava confusão e pelos talentos artísticos de criar desenhos e mímicas. Com 18 anos, John perdeu a mãe, vítima de um atropelamento. Na mesma época, ele conheceu Cynthia Powell, com quem mais tarde ficou casado por 4 anos. Desta união, nasceu Julian Lennon. Em 1966, John Lennon conheceu a artista plástica japonesa Yoko Ono e desfez o casamento com Cynthia. Naquele mesmo ano, ao lado de Paul, George e Ringo, foi condecorado com a medalha da Ordem do Império Britânico. Em 1971, John e Yoko imigraram para Nova York. Na época, o casal recebia em sua casa vários ativistas e não economizava críticas à política de Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos. Anos mais tarde, o FBI revelou que investigava a vida de John por causa do seu envolvimento político. 2 anos depois da mudança, John e Yoko se separaram. O músico foi morar em Los Angeles. Por indicação de Yoko, manteve um relacionamento com a assistente May Peng. Esse período ficou conhecido como fim de semana perdido. Na companhia de amigos como Ringo Starr, R. Nilsson e Kate Moon, Lennon promoveu bebedeiras e confusões homéricas. Além disso, mantinha sempre contato com Yoko e queria voltar para Nova York, mas ela alegava que ainda não era o momento certo para eles reatarem. Porém, cerca de 14 meses após o rompimento, o casal se reconciliou.
Para completar a festa, em 1975, Yoko deu à luz a Sean Lennon. Após o nascimento do filho, o músico passou 5 anos recluso e deixou a esposa gerenciando os negócios da família. Na ocasião, John passava seu tempo cuidando do garoto. Mas vamos voltar mais um pouco no tempo. Aos 16 anos, em 1956, John Lennon ganhou de Julia sua primeira guitarra. Com o amigo Pete Shotton, fundaram uma banda que até fez algum sucesso na Inglaterra. Inicialmente, o nome do grupo era The Black Jacks, mas durou por apenas uma semana. Em seguida, foi substituído por Quarrymen. John cantava e tocava guitarra. Shotton tocava uma tábua de lavar roupas. Era um instrumento que era usado para dar um som rítmico às canções. E além disso, o grupo ainda contava com Eric no violão, Bill Smith no baixo e Rod Davis no banjo. Ainda naquele ano, Paul McCartney, que a princípio era guitarrista, entrou para a banda. Entre 1957 e 1958, Lennon começou a compor e o grupo passou por um processo de reformulação. Rod e Bill são substituídos por George Harrison e Stuart Sutcliffe, conhecido como Stu. Em 60, o sexteto muda de nome 5 vezes, até que Stu sugeriu o nome Os Beatles. Um dos episódios mais marcantes dessa época aconteceu quando Mimi disse que ele não chegaria em lugar algum com uma guitarra na mão. Ela não poderia estar mais errada, não é mesmo? Os Beatles fizeram o primeiro show no Cavern Club de Liverpool em 1961. Na mesma época, Stu se casou e saiu da banda, o que fez McCartney assumir o posto de baixista. Entretanto, no final daquele ano, o grupo voltou a ser um quarteto. John Lennon, voz e guitarra. George Harrison, guitarra. Paul McCartney, baixo e voz. E Pete Best, bateria. O grupo era empresariado por Brian. Essa formação foi rejeitada pela gravadora Decca Records, mas em 1962 a companhia Parlophone Records contratou o grupo. Por sugestão de George Martin, o baterista Pete Best foi substituído por Ringo Starr, um sujeito narigudo, cheio de anéis e sempre sorridente. A partir dali, abriu-se o caminho para o surgimento do fenômeno chamado Beatlemania. Os 4 rapazes de Liverpool viraram referência no que diz respeito ao comportamento e à atitude de uma legião imensa de fãs. Ademais, a musicalidade do grupo ajudou a moldar tudo o que veio depois na linha do tempo do rock. No começo da carreira da banda, John assinava a maioria das composições, mesmo elas sendo criadas em parceria com Paul. Por influência de Bob Dylan, Lennon deu uma guinada radical nas letras. Logo passou a escrever sobre temas mais reflexivos e pessoais. Durante essa segunda fase da carreira, os Beatles aprimoraram as composições. Em 1966, John Lennon polemizou a história da música pop ao afirmar que o cristianismo estava com os dias contados e os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo. A declaração gerou revolta e milhares de fãs quebraram discos do quarteto. Posteriormente, John se desculpou e dessa forma apaziguou a situação. No ano seguinte, o quarteto lançou Hearts Club Band, o disco apontado por muitos críticos como o mais importante da história do rock. Naquele mesmo ano, no entanto, a overdose letal sofrida pelo empresário Brian deu início a um efeito dominó na carreira dos Beatles. Além da tragédia, vários outros eventos empurraram a banda para uma espiral negativa. Por exemplo, a liderança passou a ficar concentrada nas mãos de Paul. A onipresença de Yoko nos estúdios causou
desconforto em 3/4 da banda. A busca turbulenta por um novo empresário aflorou os nervos dos músicos. Uso excessivo de drogas. Tudo isso serviu de trampolim para que o quarteto mergulhasse em um mar de conflitos internos. O final desse marasmo todo, como sabemos, foi inevitável. Dessa maneira, em 1970, Paul McCartney anunciou o fim dos Beatles. A carreira solo de John Lennon começou quando ele ainda fazia parte dos Beatles. Em 1968, ele lançou, em parceria com Yoko, um disco. O álbum apresentou canções de conteúdo experimental e gravações caseiras, mas ganhou destaque em razão do casal aparecer nu na foto de capa. Em 1969, a biografia de John Lennon registrou um momento especial, o lançamento de 2 discos, Life Wedding Album. Na mesma época, o casal protagonizou uma série de eventos pacifistas. Em Amsterdã, realizaram o primeiro Bedding for Peace, conferência de imprensa em favor da paz, promovida em uma cama de hotel. A imprensa não reagiu com bons olhos ao ato e acabou por ridicularizá-los. No mesmo ano, fizeram a segunda manifestação na cidade de Montreal, no Canadá. Em uma suíte de um hotel, gravaram a música Give Peace, que se tornou um hino pacifista. No final daquele ano, John Lennon chocou os conservadores da sociedade inglesa ao desenvolver a MBE, membro do Império Britânico, que ele havia recebido da Rainha Elizabeth. Na ocasião, ele alegou que a atitude era uma maneira de protestar contra o envolvimento britânico na guerra dos Estados Unidos com o Vietnã. No final de 1970, meses após o fim oficial dos Beatles, Lennon lançou o disco John Lennon Plastic. Participaram do álbum Ringo Starr, Billy Preston e Alan White. Nas letras, John trata de temas mais pessoais e densos, o que o sonho acabou, e afirmou acreditar somente em Yoko e si próprio. No ano seguinte, foi lançado o disco Imagine. O álbum foi produzido por Phil Spector, uma colaboração da Yoko. O projeto trazia canções polêmicas que denunciavam o racismo e a violência policial. Por sua vez, a faixa título fez muito sucesso e transformou-se em um hino mundial da paz. Imagine. Nesse álbum, John contou com a participação de George Harrison, com guitarra em uma música bastante provocativa. A letra dessa música era um recado a Paul McCartney. Em 1973, veio o álbum Mind Games, que marcou o início de uma breve separação de Yoko Ono. Na foto de capa, inclusive, Lennon parece caminhar na frente de uma montanha que estampa o rosto de Yoko. Essa simbologia indica que John estava andando longe da influência da esposa. Um ano depois, lança o álbum Andy Brides. Teve sucesso com várias canções, inclusive uma com a participação de Elton John no piano e no vocal. Em 1975, John lançou o álbum Rock and Roll, que apresentava releituras de músicas que ele ouvia durante a adolescência. Conseguiu mais uma vez saborear o sucesso, tudo por causa da regravação de Stand By Me. Após o lançamento, o artista entrou em um período sabático. Dessa forma, o lendário ex-Beatle trocou quaisquer formas de holofotes por convívio familiar. Naquele período, ele teve a oportunidade de conviver mais com os filhos, bem como se tornou um especialista em fazer pães caseiros. Depois de 5 anos longe da mídia, John Lennon voltou ao cenário com o álbum em primeiro lugar nas paradas de sucesso. No entanto, apesar de voltar à ativa, um acontecimento trágico fez com que os planos do artista fossem radicalmente modificados. O destino implacável abreviou a biografia de sucesso de John Lennon. Isso porque,
na noite do dia 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos de vida, o músico foi assassinado por um fã. Durante o dia, ele havia recebido um autógrafo do ídolo. O algoz de Lennon se chama Mark David Chapman. Foram 5 tiros disparados, sendo que 4 deles atingiram John Lennon, que morreu após perder 80% do seu sangue. Logo após a notícia da morte de John Lennon, uma multidão se aglomerou em frente ao prédio em que ele morava, com velas e cantando canções da autoria do artista. Seu corpo foi cremado e suas cinzas guardadas por Yoko Ono. O assassino foi preso em flagrante, pois permaneceu no local do crime, esperando as autoridades chegarem. Ao ser conduzido para a viatura, pediu desculpas aos policiais pelo transtorno que havia causado. No dia do seu julgamento, alegou ter lido no livro O Apanhador no Campo de Centeio uma mensagem que dizia para matar Lennon. Seguinte da morte de Lennon, Mark Chapman foi condenado à pena de prisão perpétua. Devido às ameaças de morte recebidas, até hoje ele está encarcerado em uma cela individual. Ao longo dos últimos 40 anos, o Chapman entrou com 12 pedidos de liberdade condicional. Vocês devem imaginar, todos foram negados. Ademais, no que depender dos esforços de Yoko Ono, o assassino de John Lennon jamais pisará nas ruas novamente. Após a morte de John, foi criado um memorial chamado Forever. O monumento foi erguido no Central Park, em frente ao edifício Dakota, onde o músico viveu os últimos anos de sua vida. Alguns discos póstumos foram lançados, com destaque para Honey, que resgata canções não aproveitadas do álbum Dub Fantasy. Além disso, diversas coletâneas foram lançadas após a morte do músico. Yoko Ono é quem administra tudo o que se refere a Lennon, inclusive questões inerentes aos direitos autorais, as músicas de sua carreira solo, vídeos e filmes. Mais de 4 décadas após a sua morte, John Lennon permanece, de fato, atual e vivo, até mesmo para quem não o conheceu em vida. Suas obras irretocáveis, bem como seu ativismo, seguem inspirando um número infinito de pessoas mundo afora. Vamos terminar então aqui contando 10 curiosidades sobre John Lennon. Primeira, o primeiro instrumento que John Lennon aprendeu a tocar foi o banjo, ensinado por sua mãe, Julia. Segundo, em 1966, ele causou polêmica ao afirmar em entrevista à revista Datebook que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Ele tentou justificar em entrevistas que, na verdade, a imprensa teria divulgado a frase fora do contexto original. Eu quis dizer que os jovens falavam mais dos Beatles do que de Jesus Cristo, explicou John Lennon. Em novembro de 2008, 42 anos depois da declaração, a Igreja Católica perdoou Lennon pela blasfêmia. Terceiro, no disco Virgins, de 1968, John Lennon e Yoko Ono aparecem nus na capa. Quarto, o disco solo mais famoso do cantor é Imagine, lançado em 1971. Quinto, no dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi assassinado a tiros pelo fã Mark Chapman, em Nova York. Seu filho Julian tinha 17 anos na época, a mesma idade que John tinha quando sua mãe morreu assassinada por um motorista bêbado. Chapman confessou o crime quase um ano depois, em 22 de junho de 1981. Sexto, um chinês pagou $4.000 por uma mecha do cabelo de John Lennon em um leilão organizado pela Feira de Discos do Colecionador de Girona, na Espanha. O souvenir foi dado pelo cantor a um fã no dia 26 de agosto de 1964 em um show em Denver, nos Estados Unidos. Sétimo, a primeira mulher de John Lennon, Cynthia Powell, publicou em 2005 uma biografia sobre o cantor.
Ela revelou que o Beatle era violento, tinha sérias crises de ciúme, durante as quais costumava agredi-la. Em um dos trechos da obra, conta que foi espancada pelo músico no banheiro da escola, porque tinha sido vista dançando com um colega de classe. O casal ficou junto de 1962 a 1969 e teve um filho, o Julian. Oitavo, durante a viagem dos Beatles para a Índia, em 1968, o cantor esqueceu Cynthia em uma estação de trem. Nono, a capa da Rolling Stone, em que John Lennon aparece nu, em posição fetal, usando sua esposa Yoko, foi eleita a melhor capa de revista norte-americana. A edição saiu nas bancas em 1981. A seleção, feita pela Sociedade Americana de Editores de Revista, avaliou 450 capas publicadas pelo Time e National Geographic, entre outras. 10º, a música Imagine, de John Lennon, é a mais rejeitada em funerais britânicos. Os padres têm o direito de barrar a execução de músicas inapropriadas. Imagine é geralmente contestada pelo verso Imagine que não existe o paraíso. E essas foram as 10 curiosidades sobre John Lennon e mais um resumo da história da sua vida. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa história. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, deixem um comentário aí com as suas opiniões. Se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!